Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Nós, nesse momento, já vamos estar dando início, a esse culto desta noite, um culto onde nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor, uma das ordenanças que o Senhor nos deixou. Uma é o batismo, a outra é a Santa Ceia. Então, nessa noite, nós vamos aqui estar reunidos, com o intuito de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Jesus falou, olha, fazei isto em memória de mim. Então, em memória do Senhor, nós vamos estar hoje, participando da Santa Ceia. Santa Ceia fala de comunhão. Santa Ceia fala de comunhão com Deus, fala de comunhão com o próximo. Amém, queridos? Mas vamos estar orando nesse momento, agradecidos a Deus, Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele já fez. Cristo na cruz, Nós não podemos jamais esquecer o sacrifício do nosso Senhor. Agradecer porque todos os dias, Deus manifesta a sua glória nas nossas vidas, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Todos os dias, o Senhor manifesta na minha vida e na sua vida, E agradecer a Deus, queridos, porque o nosso futuro, a nossa vida está nas mãos dEle, aquele que tudo pode, aquele, que cuida de nós. Amém? Vamos orar então nesse momento. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, e queremos Te louvar, e Te adorar e Te bendizer. Pai, nós Te agradecemos pela Tua bondade, fidelidade, Teu amor. Pai, nós sabemos que nós não somos merecedores, Pai, mas o Teu amor nos alcançou, e esse amor nos constrange. Senhor, nós Te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo sacrifício vicário de Jesus ali na cruz. Pai, nós somos gratos a Ti, porque todos os dias, Pai, desde a hora, Pai, que levantamos, a hora que vamos dormir, em todo o tempo, enquanto nós estamos dormindo, o Senhor cuida de nós. Pai, nós queremos Te agradecer, porque a nossa vida está nas Tuas mãos. Pai, e em Ti há esperança, e a esperança, Pai, de vida eterna, porque nós sabemos, Pai, que o nosso coração e a nossa dependência está em Ti, Senhor, somente no Senhor. Pai, muito obrigado, nós agradecemos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Queridos, nós vamos estar lendo um texto bíblico, Mas nós vamos estar lendo esse texto bíblico após a nossa equipe de louvor, que vai estar cantando, entoando hinos de louvor e adoração ao Senhor, Então, quando nós abrimos os nossos lábios, não é apenas para mostrar uma voz bonita, não, mas é para adorar o Senhor, E a adoração, antes de estar nos nossos lábios, ela deve estar no nosso coração, ela deve brotar de um coração agradecido, de um coração quebrantado, de um coração que reconhece que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel. Queridos, que Ele é maravilhoso. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 202. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para Ti, a perfumes, a gozo exaltado, a delícias profundas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeados.
Hino de número 545. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Hino de número 547. 547. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se
Aleluias, queridos. É a nossa esperança, né? A volta do Rei Jesus. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo nesse momento, né? Vamos estar lendo um texto bíblico que está no livro dos Salmos. Vamos estar lendo o Salmo de número 47. Salmo, o número 47. Amém? Vamos estar lendo, né? Esse salmo tão abençoado. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar nesse momento, vamos estar orando mais uma vez, né? E nós queremos orar, né? E como sempre temos feito, nós oramos pelas nossas famílias, oramos pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, né? Pelos seus filhos, pela sua descendência. Vamos orar uns pelos outros, né? Nós sabemos que os dias que vivemos, as famílias passam por muitas lutas, muitas dificuldades, né? Muitas famílias desestruturadas, né? Muitas famílias precisando realmente da restauração do Senhor, né? Para que o Senhor dê sabedoria. Queridos, é preciso sabedoria, sabe, para conviver, para ter um bom relacionamento, né? Então, pedir ao Senhor sabedoria para a esposa, sim, para o esposo também, para os filhos, do mesmo modo, né? Para que o Senhor esteja, sabe, sarando as famílias, restaurando as famílias, curando as famílias, queridos. E nós oramos, né, de forma intensa e constante, né, porque precisamos do agir de Deus. Todos nós precisamos, né, seja em que área for, né, as áreas são as mais diversas, né, mas o Senhor, queridos, Ele entra com providência, né? Nós vamos orar também por aqueles que estão enfermos, né? Alguns dos nossos irmãos, conhecidos, amigos, né? Estão passando às vezes por alguma dificuldade na sua saúde, e nós vamos estar orando. Tiago vai dizer que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, né? E a igreja tem a responsabilidade e o compromisso de orar, de interceder, de se humilhar na presença do Senhor e pedir: Deus, tem misericórdia. Queridos, precisamos da misericórdia do Senhor. Amém? Então, nós vamos estar orando nesse momento, né? Eu oro aqui, você vai estar orando aí também pelas nossas famílias, pelas várias causas, né? Mas a necessidade número 1 da minha família e da sua família é a presença de Deus. É a presença do Senhor, é a necessidade precípua, né? É a necessidade que nós temos, né? É o Senhor, sabe? O Espírito Santo de Deus agindo, né? O Espírito Santo de Deus no controle das nossas vidas, das nossas famílias. Amém? Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós queremos orar, Senhor. E nós queremos orar sempre. Pai, nós queremos clamar ao Senhor sempre. Pai, nós sabemos das dificuldades que cada família passa, cada família enfrenta. Pai, algumas em uma área, outras famílias em outra área. Pai, alguns os problemas mais graves, outros os problemas menos, mas de qualquer forma, Pai, nós precisamos do Teu agir. Nós precisamos, Senhor, da Tua misericórdia.
e da tua boa mão sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Deus, tu és poderoso para mudar, Senhor. Tu és poderoso para mudar o cenário, a história de vidas, transformando famílias, restaurando famílias. Deus, tu és Deus da restauração. Tu és Deus que cura, Pai. Nós sabemos, Pai, que onde o Senhor coloca as mãos, Pai, para curar, basta uma ordem, basta o Senhor falar, meu Deus, que nós sabemos que a situação pode mudar, meu Deus, pode se alterar, Pai, porque nós cremos que todo o poder está nas tuas mãos. Oramos pelos nossos irmãos e amigos que se encontram enfermos, algum internado, Senhor. Coloca a tua mão, Pai, abençoando ali, trazendo saúde. Oramos também, Senhor, pelos os profissionais de saúde, também em linha de frente, nesse momento, Pai, tão difícil. Guarda, livra de todo mal, Pai. Nós oramos pelos médicos ali, oramos pelo pessoal da enfermagem, o pessoal do apoio, o pessoal da segurança. Deus, estende as tuas mãos por misericórdia, Pai. Nós pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. E nesse momento nós já vamos estar, convidando o nosso amado irmão Wilson Santos, Ele vai estar hoje trazendo uma palavra, da parte de Deus, do coração de Deus para as nossas vidas, Então nós convidamos o irmão Wilson, ele aceitou esse convite, e nós vamos estar aqui, porque nós sabemos, queridos, que o Senhor fala conosco, Ele continua a falar, e Ele fala através da palavra, Então Ele usa as nossas vidas, levanta profetas, Profetas que ministram qual a profecia? Palavra de Deus, sabe? E nós sabemos que hoje o Senhor, com certeza, Ele preparou algo para os nossos corações. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Eu sei que algo do coração de Deus vai ser ministrado nessa noite, para o meu coração, para o seu coração, para os nossos corações, para a glória do nome do Senhor. Vamos orar pelo nosso irmão, pela família dele, irmã Neide, pelos seus filhos, Que o Senhor estenda as mãos sobre a casa do irmão Wilson, abençoando mais e mais. Queridos, vamos estar orando então. Aí você levante as suas mãos aqui em direção ao servo de Deus. Vamos orar. Pai, nós oramos, Pai, nesta noite pelo teu servo. Nós sabemos que o Senhor já colocou algo no coração do irmão Wilson para estar, Pai, compartilhando, transmitindo, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Pai, Tu és Deus que fala, Tu és Deus vivo. Pai, Tu usa os Teus servos, Pai, para ministrar a palavra do Senhor. A palavra é de Deus, não é do homem, Pai. E nós Te pedimos, prepara os nossos corações, Senhor, para recebermos aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Abençoa a vida do Teu servo, abençoa a esposa do Teu servo, abençoa os filhos do Teu servo, abençoa os familiares do Teu servo, Pai. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. A paz do Senhor. Amém. A paz para os irmãos. Glória a Deus. Nós estar aqui hoje é uma vitória para nós. Esse tempo que passamos aí, dificuldade um longe do outro, e ainda está um pouco longe, mesmo estando perto e se vendo. Uma alegria muito grande poder estar revendo os irmãos aqui. Eu estava sentado ouvindo os cânticos e muito me alegrei, porque, como criado na igreja, parecia que eu transportei. Voltei lá aos anos 90, 80, quando meus pais iam aos cultos da zona rural para abrir igrejas, e aquele povo sedento, com desejo de ouvir uma palavra, um louvor de alguém que fosse da cidade para lá. E a gente cantava nessa unção que cantamos aqui hoje. Que bênção! Eu não sei o propósito que Deus tem conosco em relação à situação que estamos vivendo, mas sei que Deus fará grandes coisas em nossas vidas.
Amém? Sentados mesmos, queridos, abre sua Bíblia comigo. Salmo 133. É a palavra que Deus tem para nós hoje. Salmos de número 133. Diz assim a palavra de Deus. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como um orvalho de Hebron, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Feche seus olhos, mais uma vez, uma oração. Bendito Espírito de Deus, Espírito enviado de Deus, eu peço que essa noite que o Senhor fala aos nossos corações. Eu estou aqui para falar e peço que o Senhor ensine-nos, Pai. Ensina para nós os teus desígnios, para que possamos viver uma vida reta e prudente diante dos teus olhos. Obrigado por esse tempo que estamos aqui presentes, ó Deus. Obrigado pelo teu povo estar aqui. Obrigado pela tua igreja estar online, ouvindo este trabalho. Obrigado por tudo. Graças te damos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu conversei com um pastor amigo meu esses dias. Ele está sofrendo muito. Ele é um homem trabalhador e ele está com muita dificuldade com a sua igreja, porque a despesa é grande e não tem condições de pagar as contas. E ele trabalha, não vive da igreja também. Um trabalhador, um empresário. A gente conversou sobre ministério, sobre obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, conversando sobre a igreja. E uma das conversas que a gente teve, que a gente se conectou bastante, foi: pregamos com temor e tremor. Não tem outro motivo para pregar. Às vezes, as pessoas acham que para a gente é uma vaidade estar em cima de um púlpito pregando. E não é uma vaidade. Às vezes as pessoas acham que para a gente é fácil e bom estar aqui em cima pregando. Bom mesmo é estar em casa com a família. Ou então sentado no banco ouvindo a palavra. Se eu pudesse escolher estar sentado ouvindo a pregação e os louvores, cultuando simplesmente, eu preferiria. Então pregar é um privilégio, mas pregamos com temor e tremor. Porque sabemos que essa dádiva é dada por Deus. Até os anjos gostariam de estar em nosso lugar pregando esse evangelho. Mas pregar não é fácil. Às vezes alguém critica. Um dia, quando era um pregador muito assíduo, itinerante, e alguém criticou um pregador famoso. E eu falei assim para ele: não vou entrar na sua conversa, porque eu sou um pregador. E se por um acaso eu virar um famoso pregador, de convenções, de congressos, você vai falar mal de mim também. Então, quem prega, erra também. E não é fácil para um pregador que prega, consequentemente, 3, 4, 5 dias por semana, às vezes 3 cultos por dia. Não é fácil. Então, pregar é um privilégio, mas pregamos com temor e tremor. Queridos, hoje me trouxe a memória, ali sentado, ouvindo, o desejo que nós tínhamos antes. Oxalá se voltássemos ao passado, e oxalá se a geração de hoje conseguisse ter o que nós tínhamos no passado. Quando o pastor olhava para o jovem daquele grupo e dizia: você vai pregar hoje, ou na semana que vem, e a gente se dedicava à oração, ao jejum.
Eu vi a palavra de um pastor muito antigo, que foi para um congresso de obreiros, pastor Jacé Góes, homem de Deus, do Ceará. Ele, no púlpito, ele falava a palavra sobre avivamento, esse era o tema dele. Ele falou assim: eu sofro de úlcera espiritual. Eu não posso comer comida requentada. Então a mensagem de ontem foi para ontem. Eu sou daqueles que não oro para pregar, daqueles que não jejua para pregar. Então pregar não é fácil. Pregar é para quem tem chamada. Estamos diante de um texto interessante. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu falaria o tema o poder da unidade. Eu gosto muito dos Salmos, porque os Salmos é poético. Os Salmos são poéticos, os Salmos são pensados, não são palavras aleatórias e não são doutrinas. Alguém, para escrever uma poesia, precisa de um cenário. E quando eu leio esse texto, o Salmo 103, eu fico me perguntando qual foi o cenário que o salmista Davi estava vivendo para ter inspiração para escrever essas palavras. Qual foi o cenário que ele se encontrava? E talvez o cenário que Davi se encontrava foi aquele momento em que ele foi proclamado rei sobre todo Israel e Judá. Porque o povo de Israel estava sofrendo e dividido. Porque o rei que eles mesmos escolheram para governá-los, o rei que Deus não aprovou. E ele estava disperso, estava perturbado. Porque ele fez muitas coisas que a ele sobreveio uma grande dor aguda interior. Como matou os sacerdotes, consultou uma adivinha. Então, ele sabia que estava longe dos caminhos de Deus. E o povo estava dividido porque uma nação, um povo, um grupo que não tem liderança, se divide. E quando se divide, cada um procura os seus próprios pensamentos e filosofias de vida. O interessante é que o povo que se reúne tem uma só fé, uma só virtude, um só pensamento, uma só doutrina, uma só linguagem. E o povo, a nação estava dividida, porque um rei dividido contra si mesmo não subsiste. Estavam divididos, e quando Davi é proclamado rei sobre todo Israel, e que reúne todos os filhos de Israel, ele observava de longe aquele povo cantando, jubilando, exaltando a Deus. E eu passo a pensar que o cenário que Davi enxergou ali foi tão emocionante para o poeta que ele usa a primeira palavra de exclamação, dizendo "Oh!" e refrigério também. Oh, como é bom e agradável quando os irmãos estão vivendo em união. Queridos, falar de união da igreja, eu tenho 40 anos, completei esse ano, e desde a minha infância na igreja, os pastores e os pregadores falam de união na igreja. Falam sobre o amor na igreja. E quanto mais falamos, se falamos porque a gente precisa de se unir. Enquanto a igreja não estiver falando uma só língua, Jesus, ele vai, de alguma forma, ficar um pouco distante da gente. Porque o mundo, disse Jesus, vai reconhecer que sois discípulos de Jesus quando vos amardes uns aos outros. Eu fui pregar sobre amor uma vez, e eu sou daqueles que quando prego, gosto de pregar, eu libero tempo da minha vida para estudar para a pregação. Eu estudo geralmente 8 horas para um sermão. Eu compro livros, eu compro revistas, e nesse dia, fala sobre amor, eu comprei CDs, gospel, claro, cristão, falam sobre amor, de música.
para entender a mente de um poeta sobre o amor. E quanto mais eu estudava, eu não conseguia entender o que é o amor. Aí eu recorri para o texto original que a gente tem sobre amor. O amor é benigno, é pacífico. O amor não procura seus próprios interesses. O amor é sofredor. Pode machucar e está sofrendo, mas ele continua amando. Mas você ama falando, eu amo porque só amo. Não tem explicação para o amor. O amor simplesmente é o símbolo da perfeição. E quando a gente fala sobre esse tema na igreja, é interessante que possamos ficar atentos ao que diz a palavra de Deus. Nesse texto que eu escolhi aqui, Davi exclama, como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Aí ele encontra palavras para expressar essa alegria e sentimento que ele estava tendo naquele momento, sobre aquela unidade daquele povo, sobre a união das 12 tribos se alegrando, que antes estava dispersa. Ele encontrou alguns símbolos para expor seu sentimento. Ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça. Queridos, Davi está dizendo que a unidade do povo de Deus, a união do povo de Deus é algo muito precioso. Eu tenho 3 filhos e vou inteirar o 4º agora, pela graça de Deus. E eu sei que a coisa mais difícil que tem na família é unir os irmãos. A gente consegue fazer estudar, a gente consegue dar conselhos, consegue muitas coisas, consegue mudar a ideia do filho, mas não consegue fazer os filhos se amarem e se unirem. Isso é muito difícil e é muito bonito. Eu me emociono quando vejo os filhos unidos. E eu sei que eu passei por isso. E hoje eu consigo recolher frutos da união no meu lar, da minha persistência em ensinar meus filhos desde pequenininhos. E foi difícil ensinar, porque ensinar não é fácil. Porque quanto mais eu ensino, eu percebo que não está dando fruto. Só que o fruto é com tranquilidade, é devagar. Então, por isso que os pregadores sempre pregam sobre amor e unidade do povo de Deus. Davi diz que a unidade, que a união do povo de Deus é como um óleo precioso. Amados, para observar aqui, abrindo parênteses, não é qualquer óleo. E não é qualquer cabeça que esse óleo é derramado. Vamos compreender o texto. É como um óleo precioso. O óleo que é usado para ungir o sumo sacerdote. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer óleo. É um óleo que só Deus deu a receita para que ungisse os seus servos, o qual tivesse contato com ele, para ter contato com o povo. Não é qualquer cabeça, é a cabeça do homem que teria acesso a Deus, levando os pecados da humanidade. Essa união é como um óleo precioso que consagra este homem e o santifica, o separa para o serviço de Deus com o homem e do homem com Deus. O qual desce sobre a barba e desce até a orla de suas vestes. O óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão me mostra aqui o texto, que me faz enxergar o texto, é que a união do povo de Deus traz uma unção poderosa que faz romper todas as artes das trevas. Às vezes a gente se depara e a igreja, eu vejo crentes criticando seus pastores, dizendo, minha igreja não tem mais milagre, a minha igreja não tem mais batismo com o Espírito Santo, a minha igreja tem mais avivamento, a minha igreja tem mais curas, mas vamos observar, por que não está acontecendo isso com a gente hoje? É porque talvez falta esse óleo. Davi diz que a união desse povo é como óleo precioso que desce sobre a cabeça do sumo sacerdote. Davi diz também que a união do povo de Deus é como o orvalho do Hermon.
a gente encontra duas extremidades, o Monte Hermon e o Monte de Sião. O orvalho de Hermon traz unificação naquela região tão seca e árida. Uma região que não tem água. Mas o orvalho do Hermon faz com que aquele povo receba o refrigério. E sabem todos até hoje que aquilo é um milagre da natureza, um milagre de Deus, da divindade. É um milagre todo-poderoso. Amados, o que vai nos fazer a diferença aqui na terra é quando a gente se unir. Quando a gente se amar. Eu discutia com um teólogo um tempo atrás, e ele dizia falar sobre os ateus, sobre os incrédulos, sobre os que não creem na palavra de Deus. E essa conversa partiu para o lado da fé. Eu disse para ele o seguinte: será que talvez eles não creem no Deus que nós cremos simplesmente porque nós não vivemos aquilo que a gente prega? Será que eles não creem no Deus que nós servimos? Será que não é por nossa própria causa? E quando eu preparava esse texto, eu lembrava da história de Gandhi, Mahatma Gandhi, jovem de 17 anos de idade, 18 anos de idade, saiu da sua terra, foi para a Europa, um tempo de inverno, frio, ele sem conhecer ninguém, ele caminhava e via uma igreja aberta. Estava com muita fome, muito frio. Entrou naquela igreja, terminou o culto. Ele pediu para que desse para ele um agasalho. E alguém disse: aqui não tem roupa, aqui não é loja. Então me dê comida, eu estou com fome. Isso aqui não tem comida, não é restaurante. Ele falava assim: então deixa que eu durma pelo menos aqui, nesse muro, entre a igreja e a rua, porque está muito frio. E o pastor respondeu: meu jovem, não podemos deixar você dormir aqui. Vamos fechar a igreja. E aquele jovem saiu. O interessante é que a gente prega muito sobre essas coisas. Eu prego para as pessoas onde eu trabalho, que eu não tenho tempo de sair para a rua, e no meu trabalho entra muita gente descrente, e eu prego, e sempre prego assim: vá na minha igreja, lá é diferente. Lá você vai ver como é diferente. Se eu falo isso, e essa pessoa que eu convido para vir na minha igreja, e se ele vê isso aqui é igual, não estou exortando os irmãos aqui, porque eu conheço essa igreja é uma maravilha. Mas estou falando de modo geral. Se essa pessoa vir aqui e não vê este amor que o Wilson pregou para ela, sai frustrada. Aquele jovem Gandhi era um religioso também. Ele sabia o que pregavam os crentes. Ele saiu com frio, com fome e com sono. Depois de muitas décadas, ele implantou sua religião na Europa, o hindus. E um dia, na passeata da sua religião sobre aquele país, os repórteres entrevistaram Gandhi, já um homem maduro, e falaram assim para ele: Gandhi, o que você acha dos cristãos? Aquele líder religioso respondeu assim: no Cristo dos cristãos, eu acredito. Eu confio. No Cristo dos cristãos eu acredito. Mas no cristianismo dos cristãos eu não acredito. Queridos, a gente precisa agora mudar a nossa concepção. Eu não sei por que Deus permitiu que a gente separasse tanto dessa forma. As famílias se separassem, as igrejas fechassem, os templos luxuosos, bonitos, cadeiras confortáveis, templos milionários fechassem suas portas. Não entrasse renda para pagar sua despesa altíssima.
Eu me pergunto por que Deus permitiu isso com a gente. Talvez para a gente parar um pouco e refletir sobre a doutrina de Cristo pregada para nós. Porque quando eu falo de fé, eu tenho que viver por fé. Se eu prego fé, eu vivo por fé. Se eu prego amor, eu vivo por amor. Certo dia, eu estava pregando numa igreja e alguém me perguntou: como é que você perdoa alguém que pecou contra você? Simplesmente perdoa. Eu não tenho como guardar rancor, até porque Cristo já falara sobre isso para a gente. E Cristo mostra que isso faz mal simplesmente a você mesmo. Quando o cristão, quando alguém, ele não perdoa, ele se fracassa, ele adoece. A minha mãe era mulher de quase 40 anos de crente. Eu, um jovem pregador, começando minha carreira ministerial, eu ficava agoniado porque eu creio nesse evangelho. Eu creio no poder de Cristo otorgado à igreja. Mas minha mãe é mulher santa, mulher de direito de oração, do jejum, do ciclo de oração. E ela vivia doente, ossos doentes, seu semblante era doente, sua postura de alguém doente, era uma pessoa amarga. E um dia eu parei na sala da nossa casa e falei: mãe, a senhora precisa se converter. Ela disse: me respeite, moleque, porque eu tenho 35 anos de crente e você é um moleque. Eu disse: mãe, a senhora precisa perdoar. Precisa liberar perdão. Porque a cada dia eu me converto. Porque todo momento eu me converto. Estamos num processo para chegar à estatura de varão perfeito. E ela ficou sem falar comigo por uma semana. Porque eu chamei e disse: a senhora tem que se converter. A senhora tem que liberar perdão. Tem que perdoar as pessoas. A seu semblante de alguém que guarda mágoa. A senhora é doente. Ela ficou uma semana de mal comigo, também de mal comigo. Não falava comigo. Após 15 dias, ela veio chorando, me abraçando, dizendo: filho, hoje estou livre. Hoje estou curada. Hoje sou liberta. Porque eu liberei perdão e perdoei todos que me ofenderam. Estou pronta a partir para o meu Senhor. Queridos, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce até a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que vai até o Monte Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Igreja que tem vida, igreja que ama. Igreja que tem vida, igreja que perdoa. Crente que tem vida é crente que não tem mágoa no seu coração. Crente que tem vida é crente que está livre desses problemas dessa vida. O diabo não está mais trabalhando como antigamente. Eu vi a palavra de um político essa semana, esses dias atrás, achei interessante. Ele disse assim: eu tenho medo do diabo, não é porque ele é diabo, não. É porque ele é experiente demais. Isso é um político que falou, não crente. E eu parei para pensar essa frase. E o inimigo, antigamente, queimava os crentes no caldeirão de azeite, apedrejava os crentes até a morte. Mas sangue de crente é semente.
Nós somos semente dos apóstolos. Hoje vivemos em regalia porque eles passaram tudo que nós passaríamos aqui hoje. Morreram pelo amor do Evangelho. Só que o diabo percebeu que quanto mais matava os crentes, mais crentes, pessoas se convertiam ao Evangelho. Porque o meu sofrimento, a perseguição que eu tenho pelo nome de Jesus, isso para mim é importante, porque quanto mais perseguição a igreja tem, mais ela cresce. Porque os outros veem como ela sofre e ela se une cada vez mais. O diabo mudou a sua tática. Hoje ele mexe com os crentes aqui dentro. Pondo frieza nos crentes. Culto de oração, culto de ensino, palavra, pregações e louvores, a fé. Porque quando falamos de fé, a gente automaticamente as pessoas pensam que fé é acreditar que vai acontecer um milagre. Paulo diz, de fé em fé, os justos viverá da sua fé. Não é comer e vestir da sua fé, é viver da sua fé. É caminhar, é sofrer, é padecer, é amar, é servir por fé. Então, quando eu não entendo sobre o que é caminhar em fé, eu vou continuar acreditando na visão religiosa, usando a Bíblia como amuleta de sorte. Eu tenho fé em Deus que eu vou ter uma casa melhor. Eu tenho fé em Deus que vou conseguir o meu carro. Eu tenho fé em Deus. Não, isso não é fé. Isso já foi dado. Não vos preocupeis com o que há de comer e vestir, porque vosso Pai Celestial conhece todas as vossas necessidades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não são as demais coisas. Quando pregam as demais coisas, eles falam assim, comida, bebida, roupa, calçado. Não. Carro, casa, não. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Que coisas, Wilson? O comer, o vestir, o viver, o pão nosso de cada dia. É isso que Cristo prometeu à sua igreja. Por isso Davi diz, fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando a Bíblia fala de fé, é viver pela fé. É saber que tem um Deus dos céus que vela por nós, que prometeu não nos desamparar. E agora eu caminho por fé. Estão me batendo? Caminho com fé. Estão me massacrando? Eu estou com fé. Quando começou essa questão do coronavírus, a minha esposa ficou um pouquinho perturbada. Porque a multa para um lojista com suas portas abertas era de R$500. Aliás, era de R$3.000. E nós não temos condição de pagar uma multa dessa. Ela dizia, Wilson, não vá trabalhar, porque se trabalhar uma semana não paga essa multa, e esse corona é muito perigoso, o que eu vou fazer? Eu me posicionei e falei para ela assim, a Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a convicção, a certeza do que se espera. Como traduzir para a linguagem de hoje? Para esse cenário, fé é saber que o mal existe. E vou em busca do bem. Na minha caminhada em busca para o bem, do bem, o mal me atingir, eu continuo com fé, servindo ao meu Salvador. O Ciro Malafaia, ele falou uma coisa interessante. O momento em que a igreja deveria estar de pé para abraçar o mundo sem Cristo, estávamos sendo isolados. Que estratégia terrível.
Se no meu condomínio eu me isolo de todo mundo, não estou falando, amados, de você não ter as recomendações, não cumprir as recomendações, falando de fé. Se no meu condomínio eu me isolo de todos, como alguém vai conhecer Jesus através da minha vida? Então, queridos, não vamos entregar nossas forças para o adversário. Então, não vamos fracassar em meio ao caminho. A mensagem de Deus para o seu povo é: marchem, marchem, de fé em fé, o justo viverá da sua fé. Vamos ficar em pé, por gentileza? Vamos fazer uma oração para finalizarmos. Às vezes eu me pergunto, como que eu fui atingido tanto por esse evangelho? Eu me indago se de fato tenho fé, porque isso é loucura. Porque uma vez que Cristo nos compra, Cristo nos chama para o seu evangelho da luz, a gente é resgatado para viver a nova vida. E o evangelho é loucura para os que perecem. Se você for alcançado pelo evangelho, você já é loucura. Se você crê em coisas que o mundo não crê, já é loucura para o mundo. Então, nós vivemos uma loucura. Eu não tenho tempo para perder com as coisas da vida. Porque o evangelho me comprou. Porque o evangelho me conquistou. Quando eu paro e penso e vejo uma reunião extraordinária que teve o apóstolo Paulo com os outros apóstolos. Quando ele relata relata na sua carta aos Gálatas. E houve uma discussão entre eles, porque Paulo era um apóstolo e não viveu com Cristo. Então eles indagavam o seu apostolado. E crente não briga. Crente não fica de mal. Crente não se odeia. Crente se ama. E Paulo escreve aos Gálatas assim: olha, teve uma reunião entre eu e os apóstolos. Nessa reunião foi orientado pelos apóstolos, por Pedro, dizendo que eu pregasse aos gentios, mas nunca esquecesse dos pobres. Eles teve suas discussões ministeriais. Somos humanos, estamos imperfeitos, estamos em caminho da perfeição, mas somos diferentes do mundo. O evangelho nos comprou. Quando eu olho os apóstolos, eu vejo eles morrendo por amor de uma filosofia, por amor de uma doutrina, para defender esse seu Cristo até a morte. Eu prefiro morrer do que negar o evangelho. É assim que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala uma palavra que eu chorei quando estava no curso de teologia, estudando para a matéria, e quando eu li o texto de Paulo, quando os irmãos ficam sabendo que Paulo tinha que ir para Jerusalém, os irmãos dizem assim: Paulo, não vá para lá, que eles vão te bater, Paulo, não vai. E eles adularam Paulo, até Paulo dizer que não, e Paulo dizer: não, eu tenho que ir a Jerusalém. Chegando no porto, Paulo subindo no navio, eles citaram a última palavra que talvez convencesse o apóstolo de não viajar, dizendo assim: Paulo, não vá, porque se tu fores, eles vão te bofetear até a morte. E Paulo diz assim: meus irmãos, eu estou pronto, não só para apanhar, eu estou pronto para morrer pelo amor do evangelho de Cristo Jesus. O evangelho nos comprou. Somos diferentes. Feche seus olhos, onde você está. Sinta a unção aqui dentro nesta noite. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Eu sei que tu és fiel, Deus. A dor que tu sentes, Ele arranca de ti agora. O sentimento que tu tens, Ele arranca de ti agora. Nessa noite, Ele é cura para a tua alma. Nessa noite, o Espírito é refrigério para a tua alma. Até hoje, tu choraste por conta desta dor interior. Só que hoje tu sai liberta daqui. Até hoje tu sofrias com a mágoa que sente em teu peito. Só que hoje o Espírito Santo arranca de ti este mal. Aleluia! Aleluia! Espírito de Deus, opera com mansidão. Espírito de Deus, traz o teu bálsamo suave. Muda nossas vidas por completo. Precisamos crer. Precisamos saber que tu vives. Ninguém e nada pode apagar da nossa memória o amor que tens por nós. Nada, nem ninguém pode nos separar deste amor que está em ti, ó Deus. Nos una com uma unção poderosa, para que nosso amor, nossa união possa transparecer e todos possam ver em nós o verdadeiro cristianismo de força e poder. Cristianismo que liberta e que salva. Cristianismo que converte filho ao pai e o pai ao filho. Cristianismo que converte a esposa ao esposo e o esposo à esposa. Cristianismo que converte o coração do pastor com o seu rebanho. Cristianismo que converte o coração do rebanho ao seu pastor. Nos una com o amor fraternal de Cristo. Espírito, passa por nossas vidas e deixa a tua marca, deixa a tua essência, para que possamos pular de alegria e saber que estás conosco e nenhum mal pode nos deter, porque a tua igreja é forte e corajosa, porque a tua igreja traz no seu peito, traz na sua essência o poder restaurador de Cristo. Eu ministro agora sobre cada família que aqui está representada. Visita, Deus, nossos parentes, os pais, os avós, os tios, os irmãos, os primos. Visita este povo para que a tua igreja saiba que tu és o Deus verdadeiro. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Obrigado por este momento. Deus abençoe, queridos. Aleluia, queridos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra, né, que nos confronta para que nós possamos cada vez mais estarmos juntos, né, no amor de Cristo. É uma palavra que nos chama, né, para esta, não apenas um sentimento, mas é mandamento. Jesus falou assim: olha, vocês serão conhecidos como os meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. Amém, queridos? A marca das nossas vidas, da vida de um cristão, deve ser o amor. Amar a Deus e amar o nosso irmão. E isso inclui o perdão. Não tem como amar se não houver o perdão. Amém? Queridos, nós já vamos estar nesse momento, né, passando para a ministração, a celebração da ceia do Senhor, né? E nós vamos estar já participando, né, nesse momento. É um momento singular, é um momento ímpar,
é um momento assim que nos traz a reflexão. Ceia, ela traz a reflexão, ela traz a lembrança daquilo que Jesus fez por nós ali na cruz. Ele fez algo que ninguém poderia fazer. Ele nos resgatou, ele nos comprou, ele pagou um alto preço. O preço de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Vamos estar lendo aqui o texto bíblico, né, que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11. Nós vamos estar lendo aqui a partir do versículo de número 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23. Diz a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há muito entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Amém, queridos? Nesse momento, nós já vamos estar orando pelos elementos. Pode permanecer em mesmo os elementos, vamos estar orando, né? Vamos orar, e tanto o pão quanto o cálice com o suco de uva continua sendo pão e continua sendo suco de uva. Mas ele tem um simbolismo profundo. O pão simbolizando a carne do Senhor que foi ali cravada naquele madeiro. E o suco de uva, o cálice, vai significar, simbolizar o sangue do Cordeiro de Deus, que derramou ali naquela cruz. Jesus derramou, queridos, até a última gota de sangue. Ali veio um soldado romano e depois perfura ali o lado do Senhor, e a Bíblia diz que vai sair sangue e também água. Jorrou água ali, sabe, da rocha, a rocha viva chamada Jesus. E nessa noite nós vamos estar participando com muita reverência, mas muita reverência, sabe, sabendo que esse momento é um momento que nós estamos lembrando esse momento em que o Filho de Deus foi levantado ali naquela cruz. E ali ele deu o brado da vitória. Ele disse: está consumado. Está consumado. Ele fez o sacrifício perfeito, completo, sabe? Nós não podemos acrescentar nada além do que já foi feito. Ele é suficiente. Eu não posso fazer mais nada, acrescentar. Não, o sacrifício de Jesus é totalmente, plenamente suficiente, único e eterno para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Pai, nesse momento nós oramos, Senhor. Oramos por esses elementos, oramos pelo pão que simboliza a tua carne. Oramos também, Pai, por este cálice com esse suco de uva, com o vinho, que simboliza o teu sangue que foi derramado, Pai, ali naquele altar, como cordeiro, o sangue do Senhor foi aspergido ali. Deus, e nesta noite, Pai, nós nos humilhamos e sabemos que nós não somos dignos, mas a dignidade está em Cristo. Os méritos são de Cristo Jesus. E por esse motivo nós podemos participar, Senhor. Por esse motivo nós podemos, Senhor, comer do pão, beber do cálice. Pai, porque o Senhor pagou o preço que era devido. O Senhor pagou totalmente
pagou, Pai, ali e aquilo, Pai, que era o resgate pela nossa alma. E nós queremos participar, lembrando, Pai, nós não podemos, Senhor, banalizar, jamais nós podemos banalizar tão grande sacrifício, o sacrifício que custou a vida do Filho de Deus. Mas Jesus ressuscitou e vivo está. E muito em breve voltará para buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? A nossa equipe de louvor vai estar cantando, né, mais um hino, e nesse momento, né, os nossos obreiros vão estar distribuindo de uma só vez tanto o cálice como também o pão. E nós já estaremos participando desse momento tão solene, tão significativo, né, que é participar da ceia do Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Esse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza para o maior pecador, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue
Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, exaltado seja o nosso Deus para todo sempre. Deus, te glorificamos, Senhor, te exaltamos e te bendizemos, Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas, tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, e a ti, Senhor, a glória, a honra, a majestade, o louvor, aleluias, glória a Deus. É Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Todos receberam, queridos, o pão e o cálice. Nós vamos estar participando, então, nesse momento. Diz o texto que nós lemos nessa noite: tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Queridos, e em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós todos juntos vamos comer do pão que simboliza a carne do Senhor. Comamos nesse momento. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor nosso Deus. Ele é digno. Somente Ele é digno. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Segura, Pai, nas nossas mãos. Não deixa, Pai, que nenhum, Senhor, retroceda. Não deixa que nenhum, Pai, fique para trás. Não deixa, Pai, que nenhum, Senhor, abandone os teus caminhos, Senhor. Mas que possamos perseverar em te servir. Perseverar, meu Deus, está em ti, meu Deus. A rocha inabalável, a rocha da nossa salvação. Aleluias. Queridos, de igual modo também no texto que nós lemos nesta noite, está escrito: por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E nesse momento, todos juntos, simbolizando o sangue do Senhor que foi ali derramado, nós vamos beber. Bebamos o cálice nesse momento, queridos. Aleluia, Senhor. Mais uma vez nós nos rendemos a Ti, Senhor. E mais uma vez, Pai, nós agradecemos por esta noite, por esse momento, por esta reunião, por este culto, Pai. Por este momento de adoração ao Teu nome. Nós reconhecemos, Senhor, que a Tua bondade está sobre a nossa vida. A Tua bondade e fidelidade está sobre a nossa casa. O Teu amor, meu Deus, está sobre a Tua igreja. Tia de canto e tia de cantaralamarraci de cantaramacheias. Deus, te agradecemos, Senhor. Agradecemos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem nos conduzido, tem nos guardado. Nós aguardamos a Tua vinda, Senhor. Nós aguardamos a Tua volta. Nós aguardamos, Pai, porque muito em breve a trombeta soará. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, Jesus. Queridos, nós vamos mais uma vez ouvir a equipe de louvor
não apenas ouvir a equipe de louvor, mas nós vamos estar louvando ao Senhor. E logo em seguida eu já oro, ministro a bênção apostólica, né, e agradeço todos que estão vendo, assistindo, não apenas assistindo, mas cultuando ao Senhor juntamente conosco. E nós sabemos, queridos, que o fato de nós nos rendermos ao Senhor é bênção para as nossas vidas. Servir a Deus é bênção para as nossas vidas. Adorar ao Senhor é bênção para as nossas vidas. Entregar os nossos corações, a nossa vida nas mãos do Senhor é bênção para as nossas vidas. Amém? Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Queridos, nesse momento nós vamos estar orando mais uma vez, já agradecendo ao Senhor, né, por esta noite tão abençoada, por essa palavra tão edificante que ouvimos nesta noite, por louvores tão inspirados também, e cremos que a palavra de Deus, ela é abençoadora. O louvor, louvar a Deus, traz, sabe, vida para a nossa alma, né? Como é bom louvar e adorar o nome do Senhor. Vamos estar orando nesse momento, queridos, e já vamos estar ministrando a bênção apostólica. Pai, mais uma vez na Tua presença, nós queremos orar por cada um, meu Deus, cada um que está aqui nesta noite,
orar por aqueles que estão nos seus lares, orar, meu Deus, pelas vidas, pelas famílias, orar pelos enfermos, orar pelos tristes, pelos abatidos, orar por aqueles, Senhor, que também estão passando por problemas emocionais. Nesse momento, quantas pessoas com depressão profunda, quantas pessoas com síndrome do pânico, quantas pessoas amedrontadas, quantas pessoas, meu Deus, que estão sofrendo. Senhor, nós oramos, Pai. Tu és aquele, Tu és o bálsamo, Tu és aquele que coloca a Tua mão no coração, na alma do ser humano e transforma. Nós oramos nesta noite. Pai, traz vida, traz libertação, traz cura e traz salvação, meu Deus. Pai, nós oramos, abençoa durante toda esta semana cada vida, cada lar, cada família. Que as Tuas boas mãos, Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Passem com sua mão, querido. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nesta noite. Todos digam amém. Glória a Deus.